Bem, queridos, sejam bem-vindos. Para mim é sempre uma alegria reencontrá-los. Como nós já conversamos nas semanas anteriores, nesta semana nós vamos concluir a nossa matéria. Nós vamos ver hoje e quinta-feira o que nos falta aí sobre os crimes contra a fé pública. E na terça-feira da semana que vem, nós faremos uma revisão da matéria da prova. E aí, logo depois, vocês estão, a partir do dia 25, liberados para que usem esse momento da aula para estudarem, para se prepararem para a prova. Né? Como eu sempre faço, lembrando que a nossa AV3 será aí no dia 7 e 9 de dezembro, né? 7 e 9 de dezembro, nós temos aí a AV3. Então, nós concluímos essa semana a matéria. Né? Hoje nós vamos ver dos artigos 300 ao 305, e na quinta-feira a gente vai falar do 306 ao 311A. E com isso a gente conclui todo o estudo da nossa matéria. A terça-feira nós faremos, como eu já anunciei, uma revisão, e a partir do dia 25 vocês estão liberados à aula. Eu sempre abrirei aqui a turma, a sala para alguma dúvida, mas vocês já podem se concentrar apenas no estudo para a prova. Estamos combinados? Está entendido? Eu, de qualquer maneira, até o final da semana, volto a passar esses avisos lá no nosso grupo de WhatsApp. Na quinta-feira passada, nós conversamos sobre 3 crimes importantes da estrutura dos crimes contra a fé pública. Nós falamos dos crimes dos artigos 297, 298 e 299. Né? O 297 e 298 formam o que nós chamamos de falsidade material, e o 299 trata da chamada falsidade ideológica. Então, os crimes da quinta-feira são crimes que se caracterizam pela falsidade em si. No 297 e 298, a falsidade em relação à matéria, né? Eu tenho uma falsidade ali documental, material. Como a gente viu, não importa se as informações que constam naquele documento são verdadeiras ou não, isso é irrelevante, porque materialmente aquele documento ele é em si falso. E nós vimos no artigo 299 que, do ponto de vista material, lá no crime de falsidade ideológica, nós temos um documento verdadeiro, ou seja, emitido por quem deveria emiti-lo, mas as informações que constam ali foram ou dolosamente falseadas, falsificadas, ou houve a omissão de uma informação importante e que tem a capacidade de produzir algum tipo de efeito jurídico. Lembra do que nós vimos no finalzinho da aula de quinta-feira, em relação ao artigo 299, de que o que nós temos ali é efetivamente a omissão de uma informação ou a inserção de um documento, de uma informação falsa naquele documento, que tenha a capacidade concreta de produzir um efeito jurídico, prejudicar o interesse de alguém, criar aí um embaraço ao direito de alguém. Isso que a gente vai ter efetivamente lá no artigo 299. Nós vamos ver, vocês vão perceber que os crimes que nós vamos estudar hoje e na próxima aula, os crimes que nós vamos estudar hoje e na quinta-feira, são crimes mais simples, são crimes mais rápidos, são crimes menos complexos, são crimes menos sofisticados, tá? São crimes claramente mais objetivos. Diferente dos crimes anteriores, que a gente viu aqui de falsa moeda, que tem uma série de desdobramentos, dos crimes que nós falamos na última aula, os crimes da aula de hoje são crimes, repito, mais objetivos, né? São crimes quase que autoexplicativos.
O primeiro que eu quero ver é o crime do artigo 300 de falso reconhecimento de firma ou letra. Deixa eu só copiar aqui o. Deixa eu só copiar aqui o artigo, só um minutinho. Falso reconhecimento de firma ou letra. Reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que não seja. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e de 1 a 3, e multa se o documento é particular. Veja, primeiro, esse crime é um crime próprio. É um crime próprio praticado pelo agente do cartório. Né? Ele é praticado por aquele agente do cartório, aquele agente cartorário. Então, imagina quando você vai a um cartório de títulos e documentos para autenticar um documento. Então, você ali autentica um documento. Ou você vai para reconhecer uma firma, ou seja, aquele cartório que é dotado de fé pública, aquele cartório que possui essa fé pública, você vai até ele para que ele possa dizer, olha, esta firma, este determinado, essa determinada assinatura é do fulano de tal. Então, o cartório ele tem essa prerrogativa, ele é uma atividade delegada do Poder Judiciário, o Poder Judiciário delega essa atividade, né? Há um concurso público para que aquela pessoa possa passar a ter essa delegação de função. Então, uma vez ele aprovado naquele determinado concurso, ele vai ter a prerrogativa, repito, por delegação do Poder Judiciário, para que ele possa efetivamente autenticar um documento, reconhecer uma firma. É isso que nós temos ali naquele determinado contexto. Então, eu vou ali praticar o crime quando eu, esse agente do cartório, esse funcionário do cartório, esse que recebeu a delegação do Poder Judiciário para assim agir, eu vou falsificar aquela determinada declaração de assinatura. Ou seja, eu sei que aquela assinatura não é daquela pessoa, mas eu acabo declarando que aquela assinatura é daquela pessoa. Então, a assinatura, eu sei que ela não é do José da Silva, mas eu coloco lá o carimbo, atesto que aquela determinada assinatura é verdadeira. Tá? Veja, ele faz uma diferenciação se essa autenticação, se esse reconhecimento de firma for num documento público ou num documento privado. Né? Então, imagina, por exemplo, que eu esteja fazendo isso com escritura pública. Eu estou ali diante de um crime cuja pena aí é de 1 a 5 anos. Mas eu estou reconhecendo a firma num contrato de aluguel. Eu vou ter aí uma pena de 1 a 3 anos. Então, é um crime próprio, né? É um crime que somente aquele agente do cartório pode efetivamente vir a praticar. Ninguém mais pode praticar. Diferente dos crimes que nós vimos anteriormente, de falsa moeda, de falsidade ideológica, de falsificação de documento público, de falsificação de documento privado, em que qualquer um poderia praticar, aqui somente o agente do cartório é passível de praticar esse fato. Vamos aqui ao 301. Eu vou ler o caput do 301 e, através de alguns exemplos, a gente vai conseguir entender melhor o que ele quer dizer. Então, o artigo 301 fala em certidão ou atestado ideologicamente falso. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite a alguém a obter cargo público, isenção de ônus
ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Então, aqui também temos um crime próprio, isso aqui também é exemplo de crime próprio. Nós vamos ter alguém, né, que atesta, que declara algo, e esta declaração falsa, indevida, servirá, né, de elemento para que eu consiga um cargo público, para que eu tenha uma determinada vantagem. Por que o crime é próprio? Porque veja que ele fala aí, atestar ou certificar falsamente em razão de função pública. Então, aquele agente ocupa uma função pública, né? Ele está efetivamente exercendo uma função pública. Então, aqui eu tenho efetivamente uma determinada exercício de função pública. Deixa eu trazer 2 exemplos para vocês. Existem alguns concursos públicos que exigem, dentre os requisitos para que você esteja habilitado naquele concurso, eles exigem a prova de prática forense. Ou seja, eu precisaria provar que eu trabalhei, que eu laborei ali durante um determinado tempo na atividade forense. Esses concursos, normalmente, definem o que é que eles aceitam, o que é que eles consideram como prática forense. Por exemplo, existem alguns concursos que aceitam como prática você ter exercido o cargo privativo de bacharel em direito, ou seja, se você ocupou algum cargo público que era exclusivo de bacharel em direito, alguns entendem que isso seria a comprovação da prática forense. Outros concursos admitem alguns determinados estágios, né? Existem concursos que dizem que, por exemplo, estágio na Defensoria Pública ou em algumas procuradorias também dariam esse status. Existem outros concursos que admitem, por exemplo, o magistério superior em direito. Cada um ano de magistério superior em direito, você teria ali o equivalente, né, a um ano de prática forense. Então, cada concurso delimita, desenha ali o que ele entende. E é muito comum também o seguinte, aquele advogado particular, aquele advogado privado, para que ele prove, para que ele comprove essa prática forense, se aceita, muitos concursos trazem essa fórmula, que você leve uma certidão da justiça, emitida por determinada vara, dizendo que durante aquele ano, sei lá, o ano de 2020, você teria atuado em 5 processos. Então, se você atuou em 5 processos durante aquele determinado período, você teria aí a equivalência de um ano de prática forense. Então, o que é que se faz? Vou à justiça, às diversas secretarias ali, judiciárias, e eu peço uma declaração de que eu atuei naqueles 5 processos, ou que eu atuei em 3 numa vara, 2 na outra. Fato é que eu preciso comprovar isso. Mas imagina que eu, como advogado, não atuei em nenhum processo. Mas eu conheço a Marília, que é secretária judiciária lá no fórum, e ela, por ser minha amiga, ela emite uma certidão dizendo, olha, certifico que o Rafael, durante o ano de 2020, ele efetivamente atuou em 5 processos, quais sejam processo tal, 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 tal. Ou seja, ela está emitindo ali falsamente uma certidão, declarando algo que não é verdadeiro, mas para quê? Para que eu me habilite a obter um determinado cargo público. Então, o crime do 301 é o crime que a Marília, secretária judiciária, sabendo ser falsa aquela informação, declara ali aquela informação como falsa. É isso que nós temos aqui.
Nós vamos ver daqui a pouquinho o crime de uso de documento falso, ou seja, a Marília certificou indevidamente que eu atuei em processos que, na verdade, eu não atuei como advogado, me entregou aquele documento e eu utilizei esse determinado documento. A gente vai ver que eu estou, como a gente vai conversar daqui a pouco, lá no 304. Marília está no 301. Um outro exemplo dessa parte final, ou qualquer outra vantagem. Por exemplo, vocês vão ver lá no processo penal, quando nós formos estudar o processo penal, a figura da prisão especial. Então, existem determinadas pessoas que, por preencherem algumas condições, durante o período em que são processualmente presos, ou seja, estou falando aqui de prisões não definitivas, prisão preventiva, prisão temporária, elas merecerão uma prisão especial. Elas não vão ficar numa prisão comum. O que me garante, o que me dá esse direito de prisão especial? Eu ter um diploma de nível superior, né? Então, aqueles que são graduados em nível superior, eles têm direito a essa prisão especial. E um outro motivo que também gera essa prisão especial é o fato daquele agente ter atuado como jurado, ele ter efetivamente atuado como jurado. Então, imagina que eu não atuei como jurado, mas eu consigo ali uma certidão falsa, dizendo que eu teria atuado como jurado no processo tal, apenas para que eu possa pleitear, né, requerer essa prisão especial. Gabriela, sempre é muito bom lhe ver, viu? Seja muito bem-vinda. Obrigado, querida. Então, veja, aqui nós estamos no 301, um crime próprio daquele que, por possuir uma função pública, por ocupar uma função pública, por atender a uma função pública, ele vai efetivamente atestar ou declarar isso. Veja o que nos diz aqui os parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 1º, falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. No parágrafo 1º, aí nós já temos um crime comum. Imagina, vou aproveitar o mesmo exemplo que a gente acabou de ver. Imagina que eu recebo lá uma certidão, Gabriela, atestando que eu atuei em 4 processos como advogado, só que eu preciso ter atuado em 5. Aí eu vou e falsifico parcialmente aquela certidão para incluir um 5º processo. Eu estaria no parágrafo 1º. Veja, no caput está o agente público que emitiu falsamente aquela determinada informação. No parágrafo 1º estará o particular que se utiliza efetivamente daquela certidão verdadeira para, aí sim, falsificar, incluindo algo que ali não está. Tá? E o parágrafo 2º é simples: se o crime é praticado com um fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, de multa. Ou seja, lembra que eu usei como exemplo o fato da Marília ser minha amiga e a Marília expedir essa certidão. Mas imagina que a Marília não está fazendo isso por amizade, ela está fazendo isso porque ela me cobrou um valor, ela está recebendo uma vantagem, Gabriela, em relação a isso. Ela responde pelo 301, mas além da pena privativa de liberdade e do caput de 2 meses a 1 ano, ela receberá também uma pena de multa. O artigo 302 é muito praticado, muito conhecido, infelizmente, também é um crime próprio, que é o crime de falsidade de atestado médico. Dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único, se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também multa. Então, eu tenho aqui, efetivamente, essa conduta, repito, também estamos diante de um crime próprio, é um crime que somente o médico pode praticar quando ele atesta falsamente
algo, ou seja, ele está ali nos dando um atestado falso. Ele está ali apresentando um atestado falso. Aqui nós temos o crime próprio praticado aqui por esse médico. Ou seja, ele está testando que você tem uma enfermidade que você não tem, ele está testando que você tem uma lesão que você não tem. Pode acontecer também o contrário, viu, Gabriela? Em alguns casos, sobretudo de alguns concursos públicos, ou para que você possa assumir determinadas funções públicas, você precisa apresentar um atestado de sanidade mental. Né? Você precisa apresentar um atestado de que você não tem nenhum problema de natureza psíquica, emocional e etc. Imagina que você tenha, mas o médico atesta que você não possui aquela determinada enfermidade. Então, a gente percebe que no 302 eu tenho aí, efetivamente, a conduta do médico, né, que declara que você tem uma enfermidade que não tem. Ano passado, isso foi muito aventado. Desculpa, esse ano passado não, porque o tempo passa tão rápido. Esse ano, isso foi muito aventado porque havia prioridade na vacinação para a Covid-19 pessoas com determinadas comorbidades, né? Pessoas com hipertensão, pessoas com doenças cardíacas, pessoas com diabetes. Então, existiram alguns casos, a polícia chegou a investigar e realizar algumas operações no Brasil como um todo, de médicos que declaravam falsamente que aquela pessoa tinha uma determinada enfermidade, quando, na verdade, ela não tinha. Aqui eu vou fazer a mesma menção que eu fiz nos artigos anteriores. Temos um crime próprio, um crime do agente que falsifica. Aquele que usa esse documento, a exemplo do que eu comentei nos artigos anteriores, a gente vai já ver no artigo 304. O crime do 302 é praticado pelo médico que falsifica, que apresenta a falsidade desse determinado documento. E o parágrafo único traz a fórmula que a gente já conhece. Se o crime é cometido com um fim de lucro, aplica-se também multa. Pessoal, o próximo artigo eu vou só mencionar, porque é um artigo ele, na verdade, já é um movimento muito grande da doutrina para que ele saia do Código Penal, ele não tem mais nenhuma aplicabilidade prática. É um artigo que realmente não tem mais nenhum sentido ele estar no Código Penal. Mas como ele ainda está, né, ele não foi revogado nem tácita, nem expressamente, ele apenas não tem mais, ele já não atende mais aquele princípio lá que vocês viram no Direito Penal 1, princípio da adequação social, porque o valor que ele quer proteger aqui, Gabriela, é um valor completamente irrelevante do ponto de vista social hoje. Repito, o 303 não era para ser mais crime. Falta apenas essa higienização do Código Penal. Veja o que ele diz aí. Crime de reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo da peça. Isso aqui, veja só, ele quer proteger especificamente aquelas pessoas que têm por hábito, e não há nenhum problema nisso, de colecionar selos. Isso foi uma prática muito comum há algum tempo atrás, hoje ainda é comum, mas de forma muito mais resumida e etc. Então, o crime aqui, veja, Rafa, Emília, Sofia, como é um crime de baixíssima eficiência, baixíssima repercussão social, onde eu praticaria o crime se eu falsificasse um selo dessas coleções, um selo colecionável, né? Aqueles selos postais colecionável. Só uma curiosidade, peça filatélica, né? Veja que ele fala aqui em selo ou peça filatélica. O que é uma peça filatélica? A peça filatélica é, por exemplo, imagina que eu tenha, Gabriela, consiga um envelope, né, ou um cartão postal com aquele selo que foi de fato enviado pelos Correios. Ou seja, aquele envelope que tem o selo ali que foi utilizado, com o carimbo dos Correios, etc., aquilo ali é o que se chama de peça filatélica. E ela também tem um valor aí de coleção. Então, é muito comum você ver colecionadores que colocam ali o selo, digamos, novo, sem uso,
e do lado, para enriquecer a coleção, colocam ali um envelope usado, onde aquele selo foi utilizado, né, e etc. Veja, o que a doutrina diz é que isso já não tem mais repercussão social. Eventualmente, caso venha a ocorrer essa conduta, a sugestão da doutrina é que esse artigo desaparecesse do Código Penal, fosse retirado do Código Penal e fosse tratado apenas como uma conduta ilícita civil. Ou seja, que eu resolvesse isso no campo civil. No entanto, ainda está no Código Penal, mas veja como é uma conduta, insisto, muito, mas muito restrita, muito específica. Né? Então, há algumas décadas atrás, repito, era extremamente comum nós termos colecionadores de selos, de peças postais. Hoje existe, mas num grau bem menor. A empresa de Correios e Telégrafos, ela de vez em quando faz aí alguns eventos, algumas exposições, existe o mercado ainda para isso, mas muito menos do que era exatamente. É muito comum, Ana, que os próprios Correios façam esse tipo de evento. Mas o que a doutrina critica, e tem um certo sentido, é de que, de fato, é importante, mas não na proporção que era algumas décadas atrás, a justificar a existência de um crime. Né? Então, você tem, efetivamente, a solução poderia ser no âmbito civil. Sofia, quando ele faz essa ressalva, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face, é porque existe o selo original, né, produzido lá pelos Correios do mundo todo, que foi utilizado ou que foi lançado como uma edição especial. E é comum também, Sofia, que sejam realizadas cópias, mas cópias declaradas como cópia, ou seja, eu não tenho o original, mas eu tenho uma peça ali que é igual a outra, mas está escrito, trata-se de uma cópia, é uma cópia. Então, isso afastaria o crime. Quer dizer, o crime existe quando eu, de alguma maneira, reproduzo aquele selo, né, sem as devidas autorizações da empresa de Correios, mas eu não declaro que aquilo ali é uma réplica. Então, ele está aí fazendo essa ressalva, dizendo o seguinte: não haverá crime se a própria peça indicar tratar-se de uma réplica, tratar-se aí de um elemento que não é efetivamente o elemento, digamos, verdadeiro. Então, insisto, como a Ana declarou, né, nos informa, existe ainda grupos, né, que se reúnem, sobretudo, né, em eventos promovidos ou estimulados pela própria empresa de Correios e Telégrafos, mas já não há mais uma repercussão social de tamanha ordem que acabe por justificar efetivamente a conduta como uma conduta criminosa. Tá? Vamos agora para um artigo realmente importante. O 304 ele é extremamente importante, até porque ele vai ter um desdobramento, Gabriela, que a gente vai precisar ver. Crime do 304. Uso de documento falso. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Pena acominada à falsificação ou à alteração. Algumas questões importantes aqui do 304. Veja que ele pegou aí todo o espectro de crimes que nós vimos na aula passada, 297, 298, 299, falsificação de documento público, falsificação de documento privado e falsidade ideológica, e esses que nós estamos conversando na aula de hoje, com exceção deste que nós acabamos de ver, que é o do 303. Ele excluiu aqui o 303. Né? Veja que o próprio código aqui sinaliza que a conduta do 303 tem um pouquinho menos impacto do que teria os outros. Então, ele está dizendo o seguinte: se você usar um documento
falsificado nos termos do 297, do 298, do 299, do 300, 301 ou 302, você responde pelo crime de uso de documento falso. É essa estrutura que você tem. Uma coisa importante, quem falsificar, vamos começar do mais fácil, Gabriela, quem falsificar responde pelos crimes que nós já vimos. Tá? Quem efetivamente apresentar, né, dentro dessa estrutura, né, o uso do documento, aí vai trabalhar com o artigo 304. Tá? Então, a gente tem aí, efetivamente, a falsificação do 297 ao 302 e o uso no 304. Então, primeira coisa que nós precisamos definir, Rafa, Gabriel, Luiz, Sofia, são esses dois espaços. Eu falsifiquei ideologicamente, eu falsifiquei aquele documento privado, entreguei a Gabriela, não interessa se eu cobrei por isso ou não, e a Gabriela usou aquele documento. Lembra daquele exemplo que eu falei agora há pouco da Marília? A Marília certifica lá que eu atuei naqueles processos, eu não atuei, me entrega aquela certidão falsa e eu entrego essa certidão, por exemplo, no concurso que eu estou participando. Marília responde pelo crime do 301, eu respondo pelo crime do 304. Agora, uma questão interessante, Gabriela, é quando eu perceber que aquele agente, vejam só, um único agente falsificou e usou. Na hora que as condutas são separadas, é relativamente simples. Um falsificou, o outro usou. Um responde pelo crime de falsidade, o outro responde pelo crime de uso de documento falso. Mas imagina que o mesmo agente, a mesma pessoa, teria falsificado e ela própria teria utilizado aquele determinado documento. Então, ela teria falsificado, ela teria usado aquele determinado documento. Se isso acontecer, nós vamos ter que fazer aqui uma seguinte análise. Essa análise, inclusive, ela é apontada pelo próprio STJ. O STJ já aponta nessa direção, ele já nos indica nessa direção. Ele diz o seguinte: se aquele agente falsifica o documento para que ele mesmo, ele próprio utilize, Gabriel, mas a intenção dele, Sofia, é utilizar uma única vez. Uma única vez. Por exemplo, eu estou falsificando o contra-cheque da empresa onde eu trabalho com um único objetivo, Rafa, apresentar no meu banco para aumentar o meu limite de crédito. Então, eu tenho um salário de R$3.000, quero apresentar no banco para que o banco aumente o meu limite de crédito lá do meu cartão de crédito para 5.000. Veja, eu estou falsificando aquele documento privado, porque é o documento que eu recebo da minha empresa, da empresa onde eu trabalho, para ter um único uso, para usá-lo uma única vez. Diz o STJ que, havendo este vínculo, ou seja, eu falsifiquei já com a intenção, Pedro, de usar uma única vez, eu responderei apenas por esse uso. O crime do 304, Gabriela, absorveria a falsidade. Então, o STJ diz o seguinte: se eu tenho, pelos elementos de prova nos autos, a convicção, a certeza de que aquele agente falsificou, mas falsificou para usar uma única vez, ele já tinha a intenção, não é que ele só conseguiu usar uma única vez, Gabriela, é que ele, Otto, só queria usar aquela única vez. Eu falsifiquei esse contra-cheque apenas para usar no único banco para que ele, naquele momento, aumente meu limite. Depois eu não ia usar mais. Nesse caso, o crime de uso do 304 absorverá o crime de falsidade e eu responderei apenas pelo uso.
Agora, se eu percebo que aquele agente falsificou, imagina, por exemplo, que ele falsificou uma carteira de identidade, ou uma carteira de motorista, ou um CPF, e ele tem como objetivo, Guilherme, usar várias vezes, em determinadas vezes, indefinidas vezes, aí haverá o concurso entre a falsidade mais o uso, quantos usos forem. Então, percebe essa sutileza. Se o mesmo agente falsifica e usa, eu vou ter que fazer essa análise, uma análise que é feita no caso concreto, considerando as provas do caso concreto. Ou seja, eu vou verificar se ele, de fato, fez isso já com a intenção de utilizar uma única vez. Um bom exemplo, Marília, é esse do contra-cheque, ou seja, eu falsifiquei aquele meu contra-cheque para usar naquele único momento para fazer prova lá no banco, para que o banco aumente os meus limites de crédito, eu não vou usar mais, exauriu-se, esgotou-se ali, aí eu vou responder apenas pelo uso, mas imagina que eu tenha o seguinte, eu falsifiquei e eu utilizei várias vezes. Nesse caso, eu terei o concurso entre a falsidade e quantos usos efetivamente a gente tiver diante daquele determinado caso. Tá? Esse mesmo raciocínio a gente pode utilizar para o crime de estelionato. Quando o agente falsificar para praticar um estelionato, aí ele responderá pelo estelionato se eu perceber que eu só queria praticar um estelionato, mas serão vários, eu vou ter o concurso. A mesma coisa. Tá? Então, veja, resumo. O mesmo agente falsificou e usou, ou falsificou e praticou um estelionato. Se eu percebo que aquela falsidade ela era dedicada apenas a um único uso, o objetivo já era usar uma única vez, eu insisto, não é que ele não conseguiu usar mais de uma vez, ele só queria usar aquela única vez. Aquela falsidade morreria ali, se exauriria ali, ele responde apenas pelo uso. O uso absorve a falsidade. Mas se eu perceber que havia um uso mais extenso, mais coletivo, aí eu terei efetivamente o concurso em relação a isso. Pedro, pode perguntar. Tá me ouvindo, senhor? Estou sim, tranquilo. Pronto. Professor, eu tirei a carteira esse ano e na escola me impressionou assim como é, tipo, disseminada, descarada a questão da venda de CNH. Aí eu queria saber com o senhor, por exemplo, CNH é uma coisa que você usa bastante, então já não seria essa questão do uso único. E onde estaria ali a pessoa que vende também o documento? A pessoa que vende, ela responde em concurso com o que falsifica, né? E porque toda a cadeia aí vai ser criminalizada. Além disso, Pedro, em geral, a carteira de habilitação, como você bem utilizou e sinalizou, como eu posso utilizar várias vezes, né, ninguém tira a carteira ou consegue uma carteira falsa para usar uma única vez, né? Então, normalmente você responderia aí pelo concurso. Eu só conseguiria imaginar, Pedro, um caso em que eu falsificaria uma carteira de habilitação para usar uma única vez. Imagina, por exemplo, que para que eu possa ingressar numa empresa, eu preciso provar que eu sou habilitado. Aí eu não sou, não tenho carteira de habilitação, falsifico apenas para fazer a prova para entrar ali naquela empresa. Nesse caso, aí seria um uso único, eu responderia só pelo 304. Mas normalmente você bem identificou, a gente vai ter aí no caso do uso de carteira de habilitação, como eu estaria ali exibindo a cada blitz que eu parasse, né, a cada momento que a polícia me cobrasse ali a prova dessa habilitação, eu estaria efetivamente praticando a cada momento um novo crime. Tá? Queridos, o último crime da manhã de hoje é o do 305. Né? O crime do 305 fala em destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio,
documento público ou particular de que não poderia dispor. É um crime também muito simples, que se caracteriza quando você tem ali alguém que vai destruir, ou seja, vai inutilizar, vai danificar aquele determinado Oi, voltei. Teve uma interrupçãozinha aqui da minha internet. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, professor. Pronto, perdão. Foi só uma interrupçãozinha aqui breve. Então, nesse artigo 305, eu tenho aí a figura do agente que destrói, que não utiliza efetivamente aquela determinada documentação, aquele documento, sem que ele tenha qualquer tipo de permissão para isso, né? Então, aqui a gente tem uma modalidade, digamos, específica, né, especial, em relação ao crime de dano. O que eu quero especialmente de vocês na aula de hoje? A gente está finalizando aqui a aula, repito, na quinta-feira a gente vai... Eu estou só fazendo aqui a chamada, não saiam por enquanto. Na quinta-feira nós vamos concluir o nosso estudo a partir do artigo 306, lembrando que na próxima quinta-feira nós vamos concluir a nossa matéria, ou seja, a matéria será encerrada na quinta-feira, com toda a matéria vista. E o que nós vamos ver na quinta-feira? Os crimes do 306 até o 311A. Na aula de hoje, sobretudo para efeitos de prova, tenham atenção do artigo 301 ao 304, com exceção do 303. Ou seja, os crimes mais importantes da aula de hoje são 300, 301, 302 e o 304, tá? Sobretudo para a prova. E aí, na quinta-feira, a gente conclui aí o nosso estudo com os artigos 306 e 300 até o 311A. Sofia, se eu falsifico para usar, já com a intenção de usar uma única vez, ou seja, eu estou falsificando já com o intuito de usar uma única vez, eu responderei apenas pelo uso. Mas, se eu falsifico, né, para usar diversas vezes, um exemplo é aquele que o Pedro colocava da carteira de habilitação, ou seja, eu estou falsificando a carteira de habilitação e eu vou usar várias vezes, sempre que a polícia me parar, sempre que tiver ali, efetivamente, uma determinada ordem judicial, ou policial, ou administrativa, de exibir aquele determinado documento. Se isso for a realidade, aí você responde em concurso pela falsificação, mas quantas vezes você usar. Então, a diferença é, eu falsifiquei já com a intenção, já com a vontade de usar uma única vez. Você responderá apenas pelo uso. Mas se você falsificou com a intenção de fazer vários usos, aí você vai ter o concurso entre a falsidade e tantos usos você venha a praticar. Tá bom, Sofia? Ficou claro? Queridos, um ótimo dia para vocês. A gente se encontra, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, aí sim, para concluir